Amados, hoje nós teremos uma meditação com o tema, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Eu escolhi o texto que se encontra em 1 João, capítulo 5, do versículo 11 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, que o Senhor abençoe grandemente esta mensagem, Senhor. Que ela vise, Senhor, o Teu enaltecimento, o engrandecimento do Teu reino, Senhor. Abençoa os ouvintes, Senhor, desta meditação. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ou seja, nós vamos meditar hoje sobre a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. É muito interessante. Quando o apóstolo João escreveu o Evangelho, o seu propósito foi declarar no fim do livro, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele declara: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Nós percebemos aqui, na leitura também que lemos agora, que é o texto da nossa meditação, nós percebemos que João ele dá a mesma ênfase sobre a realidade e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. João escreve esta carta para assegurar àqueles que creram em Jesus que eles de fato possuem a vida eterna. Trata-se de uma certeza absoluta, além da garantia dada por Jesus. Ou seja, João ele escreve com esta finalidade de nos assegurar que nós, através de Cristo, nós temos a vida eterna. Que coisa maravilhosa! O próprio Senhor Jesus Cristo, ele relatou e João registrou no Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 27 e 28, diz da seguinte forma: uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos dá convicção, que nos dá certeza que nós temos realmente a vida eterna em Cristo Jesus. Em João 10, 27 e 28 diz assim a palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém arrebatarás da minha mão. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou de forma enfática, de forma contundente, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e elas o seguem, e elas têm a vida eterna. E ninguém, absolutamente ninguém, nada, nenhuma circunstância pode nos tirar das mãos protetoras do Senhor Jesus. Nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, amados. Temos também o testemunho interno da pessoa do Espírito Santo, que habita em nós. Nós também temos a certeza da salvação através de um testemunho interno da presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nos dá convicção e certeza que temos a verdadeira certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim a palavra: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Temos também um outro testemunho, o próprio testemunho das Escrituras. Ou seja, nós lemos aqui que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso próprio Espírito, e isso nos mostrando que realmente nós somos filhos de Deus, de que nós temos a salvação, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E as próprias Escrituras, elas testificam sobre a realidade de que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Muito interessante, amados. O verbo saber, nessa carta de 1 João, tem
39 vezes referências falando sobre este verbo, saber. O livro de João, em 1 João, só no capítulo 5, que é o capítulo da nossa meditação, nós percebemos que existe 8 vezes o verbo saber. 8 vezes, só no capítulo 5 tem o verbo saber. João escreveu esta carta para assegurar aqueles que creram em Jesus que eles de fato possuem a vida eterna. Que coisa maravilhosa, amados. João, ele escreveu, de todas as finalidades e propósitos de ter escrevido ele, foi para nos assegurar que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Trata-se de uma certeza absoluta, a vida eterna em Cristo Jesus, além da garantia dada pelo próprio Senhor Jesus, que nós já falamos, esta verdade maravilhosa. Saber significa conhecer com certeza. Ou seja, João ele dá ênfase a este verbo, né, saber, 39 vezes em 1 João. E aí nós percebemos que o verbo saber aqui dá a ideia, ou seja, significa saber com certeza. Ou seja, os servos de Deus, aqueles que um dia verdadeiramente creram em Jesus, eles devem saber, eles devem ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Os crentes têm a certeza da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Não existe outro meio de ter vida eterna a não ser pela fé em Jesus. Se verdadeiramente você creu no Senhor Jesus, você tem a vida eterna por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós percebemos destas verdades maravilhosas. João escrevendo, ele fala no versículo 11 do capítulo 5 de 1 João, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Ou seja, através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, vertendo o seu precioso sangue, todos aqueles que exercem fé verdadeira, autêntica, genuína em Cristo, estes têm a certeza da vida eterna. Que coisa maravilhosa, amados. Versículo 12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida eterna, e aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Ou seja, aquele que realmente creu no Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele que ainda não exerceu a fé verdadeira em Cristo Jesus, esse não tem a vida eterna. Este necessita realmente se arrepender dos seus pecados e exercer fé autêntica, genuína em Jesus, para que venha também ter certeza de vida eterna em Cristo Jesus. E o último versículo da nossa meditação, versículo 13, diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Ou seja, nós estamos assegurados, amados, através da palavra de Deus, nós estamos assegurados através da pessoa do Espírito Santo e através da própria pessoa de Jesus, que foi que consumou a obra de uma perfeita salvação. Que verdadeiramente nós venhamos a crer no Senhor, que verdadeiramente nós venhamos confiar completamente que em Cristo Jesus nós temos a certeza da vida eterna por meio dele e por fé nele. Você que ainda não exerceu fé no Senhor Jesus, que verdadeiramente você venha crer no Senhor Jesus, e crendo no Senhor Jesus, você venha ter a certeza da vida eterna, que todos aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus têm. Que você possa continuar crendo e confiando no Senhor Jesus, que você possa encher o seu coração de convicção e de certeza que em Cristo Jesus, e por fé em Cristo Jesus, e por meio de Cristo Jesus, nós temos a certeza da vida eterna, da salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.